Estou aqui na fazenda. Essa fazenda está na minha família desde 1964. Eu cresci aqui, né? E eu resolvi fazer esse canal. Começar esse canal aqui. Período de final de ano, recesso, férias. É um local que o contato com a natureza, por si só, ele ajuda a gente a estimular mais a criatividade, a se sentir inspirado, ajuda a gente a se conectar com o presente. E por isso eu resolvi começar a gravar aqui. Esse é o terceiro vídeo do canal. E eu penso que a ideia de estar em um ambiente que te lembra a sua infância, né? Que você tem uma memória afetiva, por exemplo, isso estimula muito a sua criatividade, a sua inspiração. Lugares, pessoas que fazem você lembrar de como você era quando criança. A mente da criança é uma mente livre, a mente da criança é imaginativa, a mente da criança não está preocupada se aquilo é possível ou não. Ela imagina o possível e o impossível. E quando a gente vai tomar, por exemplo, decisões na nossa vida, quando a gente quer um trabalho mais criativo, a gente quer se inspirar, é muito legal a gente ir para esses ambientes ou estar com essas pessoas que lembram realmente como a gente era antes de todas as crenças, né? Todas as ideias de que isso não pode ou de certo e errado que a vida adulta traz pra gente. A vida adulta, ela traz aquela ideia, né, de certo e errado, isso pode, isso não pode, convenções culturais, convenções da sociedade. E a mente da criança, ela está ainda desprovida disso, né, dessas influências, desses condicionamentos. Então é muito legal você se permitir estar em ambientes assim. E no meu caso, o ambiente aqui da fazenda, por ter essa memória afetiva, por ser um ambiente que eu estive a minha infância, né? Brinquei muito aqui, com minha família, com meus primos. Eu pensei que seria o ambiente ideal para eu começar esse canal, para dar o pontapé nele e, sei lá, praticar, gravar, produzir conteúdo em qualquer lugar. Sem aquela ideia de... Passei muito tempo buscando o cenário perfeito, comprando equipamento, luz, enfim, deixando tudo montadinho e às vezes muita coisa acontecia e na hora ali que, digamos, que eu tinha planejado para poder gravar, eu não estava afim, não estava inspirada, enfim. Então, estou praticando aí essa ideia de... tive uma ideia de um vídeo, começo a gravar e aproveitando que isso está sendo uma tendência agora, né? Em 2026, esses conteúdos mais autênticos em meio a tanta coisa aí de inteligência artificial. Quanto mais você colocar essa ideia de que é algo humano, de que é algo do dia a dia, algo da rotina, algo natural e não artificial, isso é uma tendência aí para os próximos vídeos. Então, estou aproveitando essa ideia aí que a galera que está produzindo conteúdo há mais tempo, principalmente aqui para o YouTube, está apostando muito nesses vídeos mais crus, mais naturais. E está casando também com essa ideia de buscar um ambiente em que vai estimular minha criatividade e que não vai me travar para poder gravar mais um vídeo. Muitas vezes o que acontece a gente tem a ideia de um vídeo, tem a ideia de algum roteiro, né? Alguma ideia criativa que você quer desenvolver. E por não ter as condições perfeitas, a gente deixa isso de lado. E só que o processo criativo, a inspiração, quando ela vem, a gente precisa agarrar aquele momento e explorar esse momento ao máximo. Eu estava lendo uma passagem do livro O Ato Criativo, do Rick Rubin.
Rick Rubin. Vamos botar aqui para vocês esse livro. E ele fala sobre a questão da inspiração. A inspiração, ela quando vem, a gente precisa agarrar essa inspiração e aproveitar ela ao máximo. Ele considera a inspiração como um ato ali de iluminação. E dá exemplos, por exemplo, de músicos que aconselho, na verdade, quando vem aquela ideia, aquela música, de repente você fazer a música por completo, né? Mesmo que pareça que não está perfeito, que está faltando alguma coisa, mas aproveitar ao máximo esse momento em que você escreve, você cantarola ali a melodia, porque essa inspiração, ela pode demorar para voltar. Só que a gente não pode só depender também da inspiração. Porque se a gente fica esperando a inspiração chegar, a gente fica aí procrastinando o nosso trabalho. Mas quando essa inspiração chega, o conselho, o recomendado é você abraçar aquilo. Então, quando aquela ideia surgir, não pense que você, não tem um microfone. Meu microfone hoje, eu fui testar, está descarregado, mas surgiu a ideia de caminhar e gravar esse vídeo. E eu vim, né? Tô aqui. Quando surgir aquela ideia, agarre essa ideia, escreva sobre ela, grave sobre ela, explore ela ao máximo, que esse momento você vai estar aí aproveitando todo esse momento de iluminação de quando a inspiração vem. Do latim inspirare, você colocar algo para dentro. A gente lembra da respiração. Quando a gente está respirando, a gente está trazendo o nosso corpo para o momento presente. A gente foca no ar entrando nas nossas narinas, preenchendo os nossos pulmões, nesse ar saindo. E nesse momento em que você traz para o presente, é justamente o momento em que você capta as ideias, que você percebe o que está acontecendo ao seu redor, percebe, por exemplo, a solução para aquele problema que você está tentando resolver. Formas de você conseguir ficar inspirada mais vezes é justamente você se trazer para o presente, para poder perceber e captar essas ideias. A meditação, a respiração ativa, caminhadas, tudo isso são elementos que você pode estar aí trazendo para o seu dia a dia, para que a inspiração ela consiga chegar aí mais vezes na sua vida e no seu trabalho. Às vezes tem momentos também no seu dia, coisas que você faz, que você percebe que aquilo te dá uma energia, te dá uma inspiração, você tem vontade de criar. Eu gosto muito de pensar sobre as coisas, de refletir, de falar comigo mesmo, conversar com os meus pensamentos, caminhando, por exemplo. Você pode se sentir inspirado aí praticando algum hobby, sei lá, fazendo exercício na academia, jogando alguma coisa, ou apenas contemplando uma paisagem, não sei. Mas você pode pensar sobre isso e aproveitar para, por exemplo, você se sente inspirada quando dá uma caminhada. Então, você já caminha falando sobre as suas ideias, pensando sobre as suas ideias. E depois disso você chega e coloca isso no seu trabalho. Uma das formas aí de você aproveitar aquele momento em que naturalmente você vai se sentir mais inspirada.